Olá a todos, começando mais um Fatos Deprimentes da Semana. Hoje com Luciana Bauer, da Jusclima, novamente. Eu só tô colocando aqui antes da gente iniciar o nosso arroba para quem quiser checar no Instagram, no YouTube. E vou chamar a Luciana. A gente tem tantos fatos deprimentes dessa semana para a gente conversar que eu não sei nem por onde começar. A gente teve aquela reunião do Zelensky com o Trump, depois a gente teve a primeira reunião de 30 dias do Trump com os seus secretários já constituído ali. E ontem a gente teve Trump endereçando o Congresso americano, que também foi a primeira. Eu estava conversando aqui que a gente teve tanto. A gente não conversou semana passada e tem tantos fatos, né? A gente teve a reunião com Zelensky, depois a gente teve outra reunião lamentável, deprimente, que foi a primeira reunião do Trump com os secretários, que são os ministros do Brasil, né? A equipe dele ali composta, que praticamente só ele e o Musk falaram. E a gente teve ontem também. É ditatorial dentro do próprio esquema ditatorial, né? Que Não é? não, não existe mais aquela razão pública que os políticos, partindo do Congresso, são dois partidos, mas mesmo assim eles sempre compuseram pautas prioritárias para cada um, mas também pautas comuns. Agora a gente vê os partidos estanques, né? Ontem entrando, enquanto o Trump entrava, todos os democratas com bilhetinhos. Eu achei até uma coisa, tudo bem, é protesto, mas eu achei uma coisa meio infantil, né? Estamos assim na infantilização da política. Quando mais nós precisamos de políticos sérios, nós estamos assim com a quinta série Pois total. é. E ontem, no começo, teve um É uma visão congressista. feminina, né? Não, mas sabe que eu sempre penso assim, quinta série, eu só não falo em voz alta, mas porque é politicamente incorreto e eu não fiz isso e não recomendo que faça, mas como os meus pais diziam, faltou dar uns tapinha na bunda, assim, a pessoa ficou totalmente sem educação. Eu penso isso o tempo todo, Lu, assim, a falta de... Ontem achei que, pelo que eu ouvi dos comentaristas, nunca aconteceu. Protestos sempre aconteceram, tá na história e tá dentro do jogo democrático. Mas ele ter expulsado a ponto daquele congressista texano sair E escoltado. ele estava preparado para isso, porque Sim, instantaneamente ele falou: você está ferindo o decoro, entrem as pessoas para tirarem. E parecia assim que já estava até ensaiado, todos tava, estavam tava ensaiados. claramente ensaiado. Outra observação que eu faço dentro dessa sua crítica do autoritarismo, dentro do autoritarismo, a reunião ministerial dele com o Musk, primeiro que a estética foi igual aquele dia no que ele estava sentado e o Musk em pé, a primeira vez que eles falaram. Todos os secretários sentados e o Musk de pé, ali com aquela roupa informal, aquela mesma estética. Mas só os dois falaram. Olha o simbolismo disso, Musk e Trump. Nenhum secretário abriu a Nem boca o Rubio, que é uma pessoa de extremíssima esquerda, direita, né? e o tom de intimidação foi mundo autoritário, porque o recado do Trump para todos os secretários foi: é o seguinte, ele está aqui, ele está fazendo um bom trabalho, quem não está feliz está fora do time. Foi um clima, e as pessoas davam risada, Não, mas aquele é o clima sem clima do graça. programa dele, do Fire, né? Aquela frase O dele que ficou famoso. aprendiz está Eu já demitido. ouvi em vários lugares que ele é um showman, um show businessman, né? É como se assim o Silvio Santos, eu acho que até o Silvio Santos tem mais galardia e mais atributos políticos que ele, mas é como se o Silvio Santos, sendo o Silvio Santos, alçasse a presidência dos Estados Unidos e continuasse fazendo o seu Roda da Fortuna. Ele faz
o que ele fazia antes, ele trabalha da mesma forma com que ele trabalhava, né? Dizem as más línguas que ele era do lado errado de Manhattan, né? Do lado que tinha máfia, aquela máfia que atuava nas construções, etc. Então, há muitos problemas e não é a forma correta de se fazer política, porque a política não prescinde de diálogo. Uhum. E pensando nos fatos deprimentes, que foram muitos, bom, aquela reunião com o Zelensky também, e aí as pessoas falando, não, ele humilhou o Zelensky. Para mim, é exatamente o contrário, que vergonha alheia, me deu vontade de me enfiar debaixo do sofá de vergonha daquela performance. O jornalista ali de direita perguntando por que que o Zelensky não estava vestido formalmente. Olha que deprimente. Sendo que o todo-poderoso Musk está sempre vestido informalmente em todas as reuniões. Essa sim, para dar um Aliás, detalhe. ontem foi pedido para ele, disse que ele estava de blazer e camiseta, como ele sempre está, bem nerd. E foi pedido para ele na entrada que ele tinha que voltar e colocar um suíte, colocar o seu terno, e ele foi lá e colocou. Porque há toda uma etiqueta dentro da sessão, né, do parlamento americano, como tem na do Brasil também, né? Tem uma Sim. etiqueta de roupa. E o que quer dizer ele poder se vestir do jeito que ele quer? Que ele está acima de todo mundo que está lá naquele nerd Vale dos Silícios. Simbolicamente passa uma mensagem, né, Lu? Que ele está em outro patamar, porque todo mundo sabe ali que ele pode comprar o melhor terno de todos, né? Então, simbolicamente também passa uma mensagem bem nesse sentido, né? De que eu posso quebrar as regras. Eu estou acima do bem e do mal aqui, né? Do que representa o dinheiro que ele tem, que é o que está avalizando a estada dele ali, porque afinal de contas ele não foi votado, ele está numa situação, vamos dizer aqui, papo reto, ilegal, né? Legal, do Ele está ponto de numa situação vista. ilegal nesse governo, né? Assim, não sei quanto tempo vai demorar na Até justiça. eticamente ele tinha tanto, ele tem durante o governo Biden ele tinha tantos problemas já também anteriormente durante o governo Trump com as agências regulatórias de algoritmos, de ambiente, são mais ou menos 100 processos ou 200, eu não sei, só sei que é uma quantidade assim enorme que as empresas deles tinham. Uma delas até é bem conhecida aqui da Flórida, os foguetes fazem muito barulho e destroem ali onde é feita o lançamento, em Satellite Beach, tem uma enorme extensão de mangues que são criadores de aves migratórias. Há milênios as aves vão ali, as tartarugas, e a trepidação é tão grande que quebram os ovos, que as aves não estão conseguindo mais se reproduzir. E é um desses processos que simplesmente agora vai ficar parado, porque como ele vai ser julgado integrando o próprio governo, sendo uma das últimas palavras do próprio governo. Então, é um conflito de interesses tão absurdo, tão óbvio, tão escancarado, né, Lu? E todos os contratos que ele tem com o governo, que você já mencionou aqui na nossa live, todos os subsídios que as empresas têm, é um conflito de interesse. Eu não consigo imaginar uma situação que tenha mais conflito de interesse que essa E, do Musk nesse e governo. ontem ele foi muito ovacionado quando o Trump fez a parte dele de apresentação do que ele faz. Ele foi ovacionado como quase mais até do que o Trump entrando no. E isso para mim foi muito sintomático do quanto ele tem poder junto a esta nova administração. Ele foi muito ovacionado por todos. E o Trump saiu, o objetivo para mim daquela reunião, a primeira com o gabinete, foi eliminar qualquer ruído que tivesse ali da equipe dele e alinhar todo mundo em torno do Musk, né? E eu me pergunto, Lu, quem que vai barrar o Musk? Porque a única pessoa que eu vejo é o Poder Judiciário. Marcianos, por favor.
Terra chamando Marte. Precisamos da ajuda dos marcianos para levar ele logo para lá. Mas é o poder judiciário, porque o legislativo está totalmente à mercê, né? O Trump Ele fez uma parte do discurso que me deu um nervosismo imenso, um arrepio na coluna. Ele falou que o judiciário não vai ser mais uma pedra no nosso sapato. Eu não me lembro direito a frase que ele usou, mas ele falou assim, ó, chega do judiciário como ele foi, armado, ativismo, toda aquela lenga-lenga de extrema-direita, né? O que ele vai fazer? Agora ele vai ou criar mais cargos ou nomear. Aqui nos Estados Unidos, geralmente os juízes são eleitos, mas os juízes federais, as cortes federais, elas são escolhidas pelo presidente. Então ele vai escolher quem? Geralmente é um banco. Aqui, ao contrário do Brasil, que a gente tem listas, que você ingressa por concurso público, aqui você tem como se fosse um banco de talentos. Geralmente são assessores que ascendem a depois serem juízes, né? A própria, uma das penúltimas juízas que entrou na Suprema Corte era assessora do juiz Scalia, que foi um juiz da Suprema Corte americana, muito de faleceu, né? direita, né, conhecido por sua... E até era um bom juiz. Não, Uhum. eu sou bem cabeça aberta para dizer que era um bom juiz, né, Uhum. junto com tantos Uhum. outros que tiveram, que fez história. Então, todo esse banco vai ser olvidado em nome do aparelhamento. Agora, ele chamou a atenção que vai ter um aparelhamento do judiciário. E Lu, continuando no tema do judiciário, ele passou de um primeiro governo que ele fazia a prática dele de bullying com juízes, né, no antigo Twitter, no X, Uhum. desqualificando, claro, só quando a sentença não era favorável a ele, né? É uma coisa que ele fez com a eleição. Mas além dessa frase que você colocou, além do Didi Vance já vir falar algumas é, frases de que o executivo seria superior ao judiciário, que dá arrepio na espinha, para quem preza pelo equilíbrio dos poderes, eles estão falando em impeachment de juízes, né? O que seria um caminho para um golpe from within, como a gente Fazer fala, de dentro, a liquidação de juízes que a Hungria e a Polônia fez. né? A receita é sempre a mesma: desestabilizar todo o serviço público, desestabilizar o poder judiciário, que daí não existe mais sistema de check and balance. Você viu que agora a Suprema Corte, se eu não me engano, hoje, o John Roberts, que é o presidente da Suprema Corte, ele é conservador, né? Mas ele. Oi? Conservador, mas É, manotropo. e ele tinha congelado aquela história toda da execução orçamentária, que é muito importante aquilo, porque aquilo é a essência do legislativo. Foi aprovada o orçamento, ele tem que ser executado. Essa é a primeira função do legislativo. Então, isso estava congelado, essa decisão, por decisão do mesmo John Roberts, e hoje ele liberou, ele falou que o orçamento precisa ser executado, né? Eu achei que essa decisão foi muito importante. Vamos esperar o que o Trump vai fazer com isso, se ele vai realmente executar, né, acatar a ordem do judiciário, mas ele já saiu falando mal do John Roberts na E sequência. que tanto no Brasil quanto aqui os orçamentos estão no foco, né? Essa cooptação, porque antigamente o orçamento ia lá e cumpria. Quem cumpria basicamente era quem era eleito. Os presidentes eram eleitos com uma pauta. Ah, vamos construir mais escolas profissionais. Então, aquela pauta era cumprida com o orçamento. E, de repente, o orçamento virou um cabo de guerra. Uhum, O legislativo, que antes via as prioridades, uhum. né, via como ia ser feito, começou a também ver a parte executiva. Eu acho uma mistura indevida, Uhum. tanto nos Estados Unidos. Essa questão do orçamento evoluiu de uma forma muito complicada.
E engraçado também fazendo um paralelo, tô colocando uma pergunta aqui, depois eu vou fazer um paralelo com o Brasil. Para quem está vendo a live, qual foi o fato mais deprimente da semana para vocês? Estamos falando aqui dos Estados Unidos, mas dá para fazer um paralelo, uma política comparada também. É como a Suprema Corte está sendo atacada aqui no Brasil também, né, Lu? Então, todo aquele caso do Arumble, do Alexandre de Moraes, e eu fiquei. Eu não sei se eu entendi direito, mas para mim aquele caso da Rumble tinha morrido por decisão de uma juíza. Ela é federal, mas ela tem competência distrital, salvo engano, em Tampa, aqui na Flórida, né? Que tinha Não, acabado. competente, que eu li toda a parte É, assim de competência, ela tinha competência para aquele julgamento. não digo, ela tinha competência aqui para a região e ela falou: "Ó, isso aqui não tem pé nem cabeça", e arquivou. É, Você viu como foi? aqui nos Estados Unidos tem uma admissibilidade. Nós também temos a admissibilidade das ações no Brasil, que é basicamente você é a parte ativa, é a parte passiva, você tem um objeto, que é o objeto da ação, você tem um direito que foi ferido, uma série de questões, né? Uhum. Ela viu todos esses aspectos, não sob a legislação brasileira, obviamente, mas a admissibilidade americana, né, os standings que eles têm, e falou: é impossível, essa ação é impossível. E é realmente impossível, né? Às vezes as coisas simples elas são as mais difíceis de serem justificadas, porque quando é um absurdo completo, é muito estranho você, como juiz, justificar, porque você deveria simplesmente colocar assim um carimbo. É absurdo. O próximo. Então, Lu, mas parece que esse caso foi reaberto com uma nova juíza agora. Eu não sei como, mas ela foi substituída. E é uma juíza indicada pelo Bush. Então, você saiu de uma indicada pelo Obama para uma indicada para o Bush. Eu- Aqui na Flórida é bem complicado, tanto que aquela vez que o Gore perdeu a votação, foi de um famoso julgado, Bush versus Gore, que foi Uhum. julgado pela Suprema Corte aqui da Flórida. Até eu tenho um livrinho do juiz que fez Foi uma a fundamentação desse caso. recontagem. Foi Então, uma recontagem de votos, né? eles já são um pouco, um judiciário um pouco mais aparelhado, Uhum. já historicamente, do que seria, por exemplo, um judiciário da Pensilvânia, etc. Então, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu sei que realmente reabriram isso e reabriram de uma forma muito suspeita. Bom, outro fato deprimente da semana, vou sair um pouco da política, a gente pode voltar para a política a qualquer momento, mas me lembrei disso agora, de coisas bárbaras que acontecem nos Estados Unidos, que é a pena de morte, né, Lu? Não sei se você viu na Carolina do Sul, aqui a pena de morte, cada estado tem sua interpretação, porque aqui 50 estados são como se fossem países em termos de algumas legislações, mas a pena de morte em muitos deles ainda é vigente, e na Carolina do Sul você pode morrer por cadeira elétrica. é, Eles estão economizando no modus de fazer a pessoa morrer ultimamente, né? E um dos que estavam para morrer optou por fuzilamento. É esta história? Ele mas achou eu mais entendi, eficaz, exatamente, porque é, eles testaram uma nova forma de morte. O assunto é muito funesto, que era uma injeção letal, alguma coisa isso, assim. mas que estava demorando cerca de 20 minutos nos testes para a pessoa morrer, e o preso ficou com tanto medo que ele preferiu fuzilamento. É algo medieval mesmo. É inacreditável. Estados estão, mesmo com pena de morte, mesmo com a previsão constitucional, na Constituição Estadual de pena de morte, eles estão deixando isso como se fosse congelado. Os próprios legisladores estaduais estão deixando de utilizar, né? Aqui eles chamam a não aplicação, não estão mais aplicando, né? Estados que estão deixando de aplicar a pena de morte. Uhum. Mas estamos
num retrocesso tão grande que até isso eu fico pensando, essa conquista, né, de vários estados terem deixado de aplicar e deixado de executar as penas, né, senão vai ter um retrocesso nisso também. Aqui na Flórida, Lu, e para quem está assistindo, o governador da Flórida é o DeSantis, que é uma pessoa bem de direita, de extrema direita, competiu com o Trump até pela indicação do Partido Republicano. Oi? Ele já retirou uns 6 mil livros infantis para as crianças não lerem. As crianças tinham uma plataforma aqui ótima de leitura, né? E foi retirado tanto os livros que ele não gostava quanto os outros, porque era impossível gerenciar uma plataforma normal com tantas restrições. Isso. E aqui eu acho que a gente tem a combinação de um governo federal de extrema-direita com um governo estadual de extrema-direita, né, Lu? Então, acho que já aconteceu muitas barbaridades com relação à imigração aqui, e acho que vai acontecer cada vez mais, pelo que a gente está vendo. Uma das leis que me chocou bastante e que o DeSantis tentou passar foi pena de morte para o imigrante legal, claro que automática. Claro que ele tem que ter cometido um crime hediondo, tinha lá todos os crimes. Assim, é tão grotesco do ponto de vista do direito penal. O direito penal é uma sanção estatal, porque quando você faz o Estado, né, quando você opta por fazer essa tripartição de poderes, fazer um Estado organizado, você tira da pessoa comum, do cidadão comum, o direito de vingança, né? E aquilo se torna um processo, não é mais um sistema de vingança. O meu gato está aqui pedindo carinho. Carinho para você não tem mais um sistema de vingança privado, você tem um sistema coletivo, racional, de sanção, que o fato principal é inibir novos crimes. Né? E nós voltamos para a parte de Ordalhas, a parte medieval, a parte de Inquisição, em que você tem o crime pelo crime mesmo. O crime não pelo crime cometido, mas pela pessoa que comete o crime. Isso vai contra todos os pressupostos de direito penal, porque você faz não o direito do delito, o direito penal do delito, da conduta, você faz o direito penal da personalidade ou da pessoa. Então você começa a ter. Não, isso é o antidireito penal. Então você tem a mesma coisa na Alemanha nazista. Você começa a dizer que ser cigano é passível, é um crime. Que ser alguém de religião judaica é um crime. E assim você começa a punir não o tipo penal, a conduta que vai contra um bem jurídico, por exemplo, matar alguém ou furtar, mas você penaliza o ser, aquele ser que é indesejado. Por ser o que ele é. E o Trump está nessa narrativa tentando emplacar que o imigrante ilegal equipara a ser um terrorista. Isso vale para Guantánamo, que ele está reativando. É um surto coletivo que utiliza o direito penal muito como todo fascismo utiliza o direito penal. Assim, nós vemos os democratas catatônicos. Ontem vimos com plaquinhas, mas para mim aquilo também é uma forma de catatonia, porque depois o senador Bernie Sanders, que é uma das pessoas adultas ali na sala, fez uma live nova na sequência e eu assisti uma boa parte, e ele colocou ponto por ponto de tudo que está errado, mas democratas estão completamente catatônicos, não tem nenhum vislumbre de reação coletiva ou de ajudar até o próprio judiciário a fazer defesas, nada. O Bernie Sanders está sendo uma voz, um oásis, porque olha, realmente os democratas estão muito apagados. Eu esqueci o nome do Speaker of the House democrata. Esqueci o nome dele.
mas ele ontem eu achei muito ruim. Ele falava que a resposta a esse overflow de ações que o Bannon, né, tem como estratégica para o governo Trump, que os democratas não iam responder a essa estratégia respondendo a cada das provocações do Trump. E aí, na mesma forma, uma grande briga interna com outros congressistas do Partido Democrata falando que não, que a estratégia devia ser responder a cada Que uma delas e de forma é o espiônica. que o N, aquele É, movimento antigo de direitos civis, qual é o nome da sigla mesmo? o CLA, É, UCLA, exatamente, que está fazendo. Ele fez os núcleos, dividiu para todo mundo, galera, cada um pega 10 e vamos lá, baixando a cabeça. eu acho que faz Que mais sentido. é a guerrilha, É a né? guerrilha. Ataque e contra-ataque, É, fazer as barricadas. Os democratas, eu acho que se acostumaram mesmo a um jogo que eles não conseguem mais jogar. O fascismo nesse estado não estava na visão deles. E eles não têm reação. Eu não sei se vai vir a tempo uma reação. Eu sei que ontem foi focado bastante na Nancy Pelosi, ela estava lá, fez as suas caras feias, mas de cara feia não vai sobreviver essa república. Ou eles realmente baixam a cabeça e começam a fazer até obstrução, é possível fazer. Até comprei um livrinho que se chama Robert Rules, que são as regras de feitura de leis aqui, né? Eu tava lendo as Robert Rules para ver e tem, assim como no Brasil, tem também como obstruir os processos legislativos. Principalmente que agora o Trump está legislando basicamente por decretos. E os decretos têm não, uma vida fugaz em qualquer legislação, né? Qualquer é, ordenamento. o fato do Trump ter essa maioria nas duas casas e parece que deixou eles paralisados, né? Eles sem braço, sem mão, sem perna, não sei. Mas essa sensação de que eles estão realmente perdidos e paralisados. A única voz forte, contundente que eu ouço é do Bernie Sanders. O que é É preocupante, né? Porque ele já tem uma idade muito. bem avançada. A Nancy também tem uma idade bem avançada. E eles, assim como muito, boa parte, eu acho, às vezes, da esquerda brasileira, não dá voz aos novos nomes. Tem ótimos nomes como a Casey, como tantos outros, né? O, o próprio Pete, aquele que foi pré-candidato, lembra? Junto com Biden, e depois foi o secretário de transportes. Ele era prefeito de algum lugar. Não lembro. Uma voz importante que eu vi, que eu achei ela muito corajosa, porque parece também que os governadores estão naquele esquema de intimidação do Trump, né? Mas uma voz importante foi aquela governadora do Maine, né? Ah, ela é Eu demais, ela é gostei ótima. muito, ela e a governadora de Nova York também. Foram duas vozes Nos importantes de mulheres encontramos nas governadoras. Te cortes. vejo na corte, querido. Exato. Adorei, adorei, né? Deixou ele É, ali mas desconcertado. o estrangulamento é o seguinte: o aparelhamento do judiciário vai ser feito fortemente nos estados em que os governadores são Republicano. republicanos. E não vai ser feito nos democratas. E vai bater decisão diferente. Porque assim como o Oregon é bem, né, o nono circuito do Oregon, que aqui também são circuitos, é como se fosse o Brasil, que tem 5 tribunais regionais federais. Aqui são, acho que, não sei se é 9 ou 11 circuitos. Por exemplo, o circuito nono pega Washington, Oregon, Califórnia, né? Tem vários circuitos. Alguns são bem mais progressistas, outros nem tantos. E os juízes federais é que, como no Brasil, eles têm essa revisão quando é autarquia, aqui nos Estados Unidos, quando é uma legislação que tem efeito em vários estados, quando é uma legislação imigratória, quando é uma legislação também, por exemplo, de ar ou de ambiental, porque
se pressupõe que o ar todos respiramos, não só num estado como a Flórida ou o Vermont. Então, vai começar a ter estranhamentos nesses circuitos. E vai parar tudo na Suprema Corte. Como vai se resolver isso? Como vai se resolver? É a grande pergunta. A grande pergunta dos Estados Unidos é: a Suprema Corte americana vai apoiar ou vai fazer como Madison previa, ser uma grande fonte de resistência ao avanço da oligarquia e do fascismo? Eu acho que isso é exatamente um ponto. E hoje a gente viu que foi apertado, foi 5 versus 4, né? A liberação dos recursos congelados. Eu acho que o Roberts e a Amy se juntaram aos liberais, mas foi acho que 5 a Exatamente, por isso 4. que eu digo, os dois são conservadores. A Amy é conhecida, católica, conhecida, anti-aborto desde que nasceu. O Robert também tem uma pauta não tão conservadora quanto a Amy, mas ele é o presidente da Suprema Corte, que não reveza como no Brasil. O presidente, depois que ele sai, é que outro vai ser eleito e vai ser sempre aquele presidente. Eles têm essa postura conservadora, mas quando vai no fígado da Constituição, eles vão lá e defendem. E foi São. a grande crítica que o Trump fez a Amy. Eles são Quando ela constitucionalistas, pode-se dizer isso, né, Lu? E isso faz diferença na balança. Exatamente. Que ela E votou junto com os liberais, dizendo que não era para fazer aquela liberação. ou vai vir por aí um rompimento da democracia definitiva nos Estados Unidos. Eu vejo também por outro lado que foi muito interessante as pesquisas. Eu me debrucei um pouco sobre as pesquisas de opinião desse primeiro mês de mandato, Lu, e a gente sabe que um pilar importante, um dos pilares importantes da eleição do Trump foi a economia. Que vai Existe desabar. Exatamente. Hoje eu vi, só deu reels e só deu vídeo em todas as redes sociais. Canadá e México tirando uísque de gôndola, tirando queijo de gôndola. Tudo que é dos estados que são republicanos, eu achei o máximo. Eu achei tão Você gente. sabe Eles tiraram tudo que é da Califórnia, todos os queijos de Vermont, mas tiraram todos os uísques que são feitos no Texas. Você sabe que quando eu era estagiária no Ibope, antigo Ibope Opinião Pública, que nem existe mais, eu fazia pesquisa para o secretário de Estado americano, que era uma pesquisa em toda a América Latina, que era consolidada, porque eles monitoravam a imagem dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. E era uma. Nossa, que interessante. É, é. E eles sempre fizeram isso. Mesmo em anos que não tinha nenhum fator relevante político acontecendo, eles tinham tracking, né? E a gente fazia nas principais capitais do Brasil, Como está pelo menos o soft os maiores power? colégios eleitorais, como estava, é. E eu fico imaginando, não sei se eles continuam fazendo isso ou não, mas eu fico imaginando o sentimento óbvio anti-americano que isso vai repercutir pelo mundo. A Cláudia Sheinbaum, do México, já está surfando numa onda de popularidade nacionalista. Ontem, o fato maravilhoso da semana para mim foi a fala contundente do Trudeau, chamando o laranja de Donald. Vem, agora eu vou falar com você, Donald. Ele se dirigiu, endereçou ao povo americano, Não, né? o grande ganho é que a parte progressista do Canadá, o partido do Trudeau estava perdendo espaço, tanto que ele, vendo a derrocada, já antecipou as eleições, e diante dessa ofensa, porque o Canadá é um estado irmão da, Nossa, é um da super aliado. A rede de supply chain toda integrada. o Estados México Unidos, também, México e Canadá. o Que México. burrice! O que ele falou, ele chamou de estúpido, de burro, né? Dumb,
Mas assim, imagina uma supply chain toda integrada, como se não tivesse, é quase como se eles não tivessem mais fronteiras. O carro que é fabricado ali, vendido nos Estados Unidos, ele entra e sai 3, 4 vezes, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa burra. E o Trudeau conseguiu verbalizar isso muito bem na fala. Parabéns, Donald. Você fez a guerra mais burra possível. Mas às vezes eu fico pensando que eles gostam desse caos absoluto para que realmente tenha muita conturbação popular, que eles já estão dizendo que para mim, você falou que o grande fato foi esse, né? Para mim, o fato mais importante da semana foi eles proibirem o direito constitucional de resistência. Proibiram professores e alunos e qualquer pessoa a fazer manifestações. Isso é contra qualquer democracia. Isso é contra qualquer constituição. Isto é quase um crime lesa pátria, porque você tem o direito constitucional de lutar contra uma lei injusta. Isso vem de Kant, foi muito decorticado pelo John Rawls, que é um grande constitucionalista, Uhum. escreveu uma teoria da justiça. Então, é toda aquele empoderamento dos reitores que já estavam proibindo os alunos a fazerem aquela defesa pró-Palestina, retundou em quê? Parabéns, reitores. Agora você tem um presidente que faz o seu papel. E, Então, e- a gente não pode dizer que só o Trump é iliberal. A América foi liberal sempre. Ela sempre teve um passado liberal. Por isso que eu recomendo muito aquele livro que ainda não tem tradução para o português, que é Liberal America, acho que é John Runn. Só tem, foi lançado no mês passado. E Liberal América, que faz toda, desde o nascimento do país, Estados Unidos, as correntes liberais que não queriam a libertação dos escravos, desde o momento até hoje. Então, e- essas correntes, elas estão fortemente representadas na presidência, mas elas existem. Elas existem nas universidades, que as pessoas estão lá para pensar e não para obedecer. Então, é esse foi o grande fato para mim. engraçado, né, Lu? E acho que você citou a educação, né, os professores, a repressão. Nas próximas semanas a gente vai voltar a falar de educação, porque o outro fato que está vindo por aí é que ele quer desmantelar o que seria o MEC aqui dos Estados Unidos, né, o Ministério Federal da Educação, a Secretaria de Educação Federal. Ele quer desmembrar e É, deixar. e eu complementando meu pensamento, é justamente isso: desmantelar, fazer o caos completo para que as pessoas não tenham mais reação, ou para que o caos realmente se instale com muito chamada popular, manifestação nas ruas, para então ele fazer lei e ordem como o Bolsonaro estava prevendo. É, Eu ontem, sei se ele não tem um anseio de quanto pior, melhor, porque daí vai ficar tudo tão inviabilizado que daí eu vou fazer por decreto mesmo. Daí eu vou colocar o exército na rua. e Lu, essa confusão que você está mencionando, ontem a minha área não é economia, então preciso ler muito de economia para entender. O tarifaço de ontem foi uma coisa que eu precisei ler muito para entender se tem alguma racional por trás disso, né? Porque não dá para engolir aquela coisa que ele fala de imigração e fentanil, né? E aí eu fiquei super na dúvida, porque assim, eu escutei vários economistas de diversas. É simplesmente aumentar o caixa dele. Ele colocou assim: olha, você está tributado em 25% porque eu quero que você não mande mais fentanil. Estamos fazendo tudo contra o fentanil, mas podemos baixar para 10%? Beleza, aumentou o caixa. É, aí a gente tem três leituras. A maior dívida do mundo, são trilhões, Exatamente. O trilhões. déficit interno a E o gente sabe que é dólar o maior do mundo. tem os dias contados, porque os BRICS.
nasceram como uma fênix e decidiram, lá no meio da pandemia, decidiram, será que a gente precisa usar o dólar? Né? Depois, um pouquinho depois, quando a Rússia sofreu sanções, será que nós precisamos usar o dólar entre nós mesmos, galera? Nossas figurinhas, vamos trocar nossas figurinhas Pokémons que a gente tem? Vamos. E acabou o dólar. As reservas estão, se antes eram 70% na década de 80, hoje estão a 46%, mas em uma queda vertiginosa. Quem quiser saber mais sobre isso, veja os vídeos, que tem até de tradução. Tem um menino que está traduzindo os vídeos do Richard Wolff, que é um grande economista aqui de esquerda, e ele fala que a queda do dólar não só é uma realidade, como ela vai ser vertiginosa. Sim, ele foi para cima dos BRICS. Tem a questão também, usou uma palavra chula para dizer que a União Europeia surgiu só para ferrar, para não falar a palavra que ele usou, com os Estados Unidos. É, mas a ideia da taxação, para mim, foi muito engraçado, porque assim, é isso que você falou, né? Ele precisa aumentar ele precisa aumentar o caixa dos Estados Unidos, porque eles têm um déficit enorme, e porque a gente sabe, Lu, que ele vai cortar a taxação dos mais ricos. Com isso, a arrecadação diminui e ele pode aumentar o déficit. Então, ele vai cortar de onde? De algum lugar ele tem que cortar. A E gente já outro está lugar vendo onde que ele vai está vir muito cortando. dinheiro. O Estado americano, ele tem vários tripés, né, de grandes corporações. Uma é o Big Oil, outra é a indústria armamentista, né, o Deep State ali. Quem vai ganhar com a Europa toda se rearmando, toda pegando dinheiro para se rearmar, né? Óbvio Sim, até ter capacidade. que toda essa indústria armamentista. Ele vai em algum momento, né, a fazer alguns acordos bons para o Eu super sou rico ali, e que aí a ele vai. Europa aprenda a lição e faça suas próprias fábricas de armamento. Eu sou contra armamento, mas se tiver que fazer, não dependa de uma fábrica em Massachusetts ou qualquer outro lugar dos Estados Unidos para ter seu próprio armamento, Essa é né? a grande A questão, grande como que o mundo. perda, se a gente pudesse fazer um boletim Ibope para esse teu antigo diretor, né? A grande perda dos Estados Unidos é a confiabilidade. Não é mais confiável. Não é. Quer ser xerife, mas não pode, porque não é mais confiável. Não é aquele player que é confiável. É. Então, isso coloca por terra séculos. O leader of the free world não é mais os Estados Porque os Unidos, quem Estados será? sempre fizeram, voltando nessa febre liberal que eles sempre tiveram. Eles sempre fizeram democracia pra gente. Mas lá na América Latina, a gente pode apoiar a ditadura que mandou acabar e matar com a família Paiva, né? Porque dizem às vezes até que também iam fazer a mesma coisa com outros membros da família. Nós podemos fazer pequenas ditaduras, né? A gente é a democracia, a gente se banca, a democracia é bom para nós que somos civilizados. Os incivilizados, os povos que são indígenas ainda, os povos antigos que têm minério, não, a gente pode fazer ali uma pequena ditadura, um pequeno golpe de Estado. Vamos dar um golpezinho na Dilma para fazer, já que ela não quer dar o pré-sal para gente. Então, a América sempre teve esse respaldo iliberal. Eu estou fazendo assim meio né, cômico. Não estou dizendo que tudo isso é verdade. Mas a América sempre teve essa pegada iliberal. Só que agora aconteceu dentro da casa deles. O que eles vão fazer? Sim. Não é mais com os outros, é com eles. E, Lu, a gente precisa fechar, porque a gente tem 1 hora, né? Depois cai, acho que a gente Meu tem. gato tá me puxando aqui, socorro! Seu gato quer carinho, e a gente precisa fechar.
E para fechá-lo, eu queria fechar aquela coisa da questão econômica que eu estava trazendo, porque você trouxe um pilar importante que a gente vai ficar de olho, que é se o Trump vai cumprir a decisão da Suprema Corte agora, que ele tem desafiado o judiciário. Por outro lado, a gente tem todas as repercussões econômicas do que ele está fazendo. E pesquisas de opinião indicam que ele foi eleito muito com base nesse pilar da economia e que do começo do governo dele, quando ele assumiu 20 de janeiro para 30 dias de governo, já houve uma deterioração significativa fora da margem de erro. Exatamente. Na Ele expectativa das perdeu pessoas, 13 pontos, ele né? perdeu fora da margem de erro, então a maioria dos americanos já está achando que, que o Trump não fez tudo o que ele poderia ter feito pela economia, que é a principal preocupação dos americanos e o motivo principal deles terem elegido, entre outros, mas vamos ficar nesse. Então, eu acho que a economia é o calcanhar de Aquiles desse novo governo. É aí que ele pode perder suporte. E a gente está vendo ele não endereçar a questão da inflação, que é teimosa e persiste. E a inflação corre risco de aumentar 3% nos próximos 3 meses, se as tarifas forem implementadas agora em abril, a como ele gente, marcou a data mágica 4 de abril. a gente já tem os ovos, que é um item importantíssimo na cesta de consumo do americano. O americano consome um ovo pelo 80% dos americanos consomem pelo menos um ovo por semana. É uma proteína importantíssimo para a cesta do mais de 15% falta de ovos por causa da gripe aviária. Demitiu-se toda a estrutura que cuida disso também nos Estados Unidos. Se tiver outra, não sei o que acontecerá aqui. Outra coisa Vocês do Brasil saberão também. é o avocado, que é o abacate, que eles consomem muito do México e outros produtos, se confirmar. Todos os produtos frescos ou vêm da Califórnia, que não tem Ou ninguém para colher, ou vêm do México, né? petróleo Ou vêm do do Chile, Canadá, pouquíssima coisa do Brasil, não tem muito energia o que fazer. do Canadá, petróleo, vai aumentar combustível. O CEO da Ford veio a público falar que é um tiro no pé o que o Trump está fazendo e que na ponta para o consumidor, US$ 3.000 vai ser acrescentado para um carro novo para ser comprado se essas tarifas forem implementadas e essas reciprocidades, essa guerra comercial. Então, assim, Exatamente. eu acho O que americano é uma pessoa que não tem sobra de dinheiro. Ele vive para o outro salário que ele ganha no mês. Ele tem o dinheiro contado para comprar seu carro e pagar seu seguro. Geralmente, um seguro de carro é US$ 3.000. Então, ele pagaria o dobro do que ele está pensando pagar além do carro, né? muita gente pode quebrar com poucas alterações na economia, É, porque para as pessoas são alavancadas. ter o furacão aqui na Flórida, as pessoas não tinham dinheiro para colocar gasolina no carro e andar 200 quilômetros, 300 quilômetros. Elas precisaram de ajuda de Estado para encher o carro de gasolina, porque elas não têm dinheiro sobrando. Elas realmente trabalham para o outro dia. Vamos ver o que vai É acontecer, a Lu. Acho mudança. que vamos monitorando a avaliação do governo, mas eu acho que já teve uma deteriorização muito grande desse aspecto do governo num curtíssimo período de tempo, né? Então a gente vai acompanhando aqui no Fatos Deprimentes, vai contando para vocês. Obrigado, Lu. Obrigado por todo mundo que assistiu a gente. A gente vai editar esse vídeo e a gente vai colocar na plataforma Fatos Deprimentes da Semana do YouTube. Também tem uma página no Instagram que a gente está construindo com muito carinho para vocês. Então, se vocês puderem, quem gostou de assistir, entrar, curtir no Instagram, se inscrever no YouTube, a gente agradece. Também nos diz clima. Vamos ajudar o clima a melhorar. Beijão, Gi. Tudo Beijão. Tchau, tchau, gente.